Eu agora comecei a entender o André Ventura. Porque o que os nossos irmãos estão a fazer no país dos outros não se faz mesmo. Eu agora também mesmo sou do Chega. Pode falar. Você mesmo sai do teu país mesmo, do teu país, para vir aqui com uma bacia, meter ao lado da estação para vender quizaca. Quer dizer, está a trazer a cultura da África aqui. Eu também sou africano. Eu sou africano. Mas nós quando chegamos em Portugal, Portugal era limpo. Agora Portugal mesmo está sujo. Você vai no Monte Abraão, você até vai esquecer que você está em Portugal. As tias dali dos Kwanza, do Beco 6, também já estão a chegar aqui. Aqui também já estão a vender tala, porra. Angolano dá razão ao André Ventura e solta o verbo. Eu acho que esse foi o momento mais feliz na vida do André Ventura, porque o mano partilhou. E existe uma razão para ele falar isso. É muito importante. Quando você chega num país do outro, não precisam que te peçam. Você chega lá para portugueses, bate um bombo para os brasileiros, bata um bombo para nós angolanos, já sabes, né? Bobó. Faça essa merda na cultura alheia. Você deve fazer isso. As regras é que nos diferenciam dos animais, dizia um filósofo. É muito importante a gente entender isso, né? Porque nós temos aquela tendência de romantizar que a cultura africana é a desorganização. A cultura africana não é a desorganização. A desorganização vem por causa da falta de coisas boas, da falta de saneamento. Angola, se fosse tão urbanizado assim, por exemplo, como Portugal, você acha que a nossa cultura seria vender bolinho lá fora? Você bate mesmo bem, vocês? Então param de falar que essa porra é nossa cultura. Isso não é nossa cultura. Estão a diabolizar a cultura africana por causa disso. A nossa cultura é muito mais profunda do que vender bolinho lá fora. A gente não vende bolinho lá fora porque a gente gosta de fazer cultura. Cultura é dança. Cultura é coisas milenares. Você acha mesmo que no passado tinha pessoas a venderem bolinho lá fora? Nós abandonamos a nossa real cultura para abraçar a pobreza. Isso é pobreza. Nós vivemos e nascemos dentro de uma pobreza que é tão romantizada que os nossos avós viveram assim, nossos pais viveram assim, e hoje a gente chama de cultura. Não é cultura. Porque no exato momento que a gente ascende, você que estava no bairro a vender bolinho, você vai viver, por exemplo, na cidade alta, você nunca vai querer vender bolinho. Então não é nossa cultura. Mas você vai querer sempre comer uma boa quizaca, um bom funge. Vai querer sempre fazer um pedido. Isso é cultura. Pedido é cultura. Alambamento é cultura. Isso é cultura. Estás a entender o que eu estou a falar? Então, existe a necessidade urgente da gente saber diferenciar isso. Devemos arrancar isso. Pessoal, o vídeo de hoje é muito sério e não, é chato falar sempre disso, mas quero que você preste a máxima atenção. Nós, africanos, somos pobres, somos aprisionados e a gente acaba esquecendo o que realmente é importante, que é que? O nosso desenvolvimento. A gente está tão preso no passado que a gente entrou no lado errado do passado. O nosso passado é muito mais forte do que vender bolinho lá fora. Do que vender quizaca pronta lá fora. Tá a entender? Isso é pobreza, mano. Estamos a romantizar a pobreza. Estamos mesmo a romantizar a pobreza, mano. Não vou te falar. Hoje em dia, comer ovo, quando você vê um famoso a comer ovo na rua, não, é humilde. O que humilde? Ah, tomando cu, rapaz. Humilde é meu ovo. Tá a comer ovo. Ah, tá a comer ovo. Tem muita gente que fica a pensar que só porque é pobre não é mau. Tem pobres maus. Tá entendendo? A pobreza não torna a pessoa boa. A pobreza torna a pessoa macia. Essa é a diferença. Bem recentemente saiu um vídeo aqui no canal, muito importante, onde os congoleses malandros vêm aqui para Angola e acabam minando a vida dos congoleses boa pinta. Os congoleses da regrada, os congoleses mesmo, os que são chiwa. Eles vêm, começam a fazer gangues aqui em Angola, andam com armas brancas pelas ruas de Luanda e está uma zona feia. Está uma zona feia. Eu fiz um vídeo expressa explicando o que está acontecendo aqui e atualizar vocês que estão lá fora. É para vocês entenderem que existe uma necessidade urgente de olharmos no país do outro como se fosse o nosso. Está a entender? Essa babúrdia, por exemplo, que está acontecendo aqui em Angola com os congoleses, não todos, estamos a falar pelo menos de 1% só. Essa babúrdia que está acontecendo aqui com os congoleses é quase a mesma coisa que está acontecendo lá na Europa, nos países europeus. Não vou falar de Portugal, vou falar dos países europeus, onde as pessoas que são procuradas na África pelos policiais, na Ásia, vão diretamente para a Europa e lá eles são homens livres e continuam a fazer o que eles estavam acostumados a fazer lá no país deles. Então o que é que acontece? Surgem grupos que não querem essa desordem no país deles. E não é questão de estar certo ou estar errado.
É aquilo que eu comecei com a frase do filósofo, né? Sem ordens, sem regras, somos animais. Precisamos de regras e ordem. O que está nesse vídeo? Estamos a ver um angolano a reclamar de muitos africanos que chegam em Portugal e, em vez de tentarem se organizar, querem ter o mesmo estilo de vida que eles tiveram nos seus países de origem. E ele aí, claramente, ele tinha que se meter no lugar de angolano e falar só de Angola, né? E falar dos angolanos até. Mas não é só angolano que faz isso. Os asiáticos fazem isso e muitos africanos fazem isso. Os latinos também fazem isso. E se você pesquisar bem, eles têm o mesmo hábito e costume. Vender na rua, desordem, tá entendendo? O patrão lhes ralhou, já querem largar emprego e começar um negócio lá na rua, pensam que é fácil começar um negócio na Europa. Quando se dá conta, tem um monte de praça lá fora, tá entendendo? Mas já existe um mercado formal, tem leis, não sei quantos, mas eles fazem bué de praça lá. Incomoda os portugueses, incomoda os imigrantes também, quer seja os americanos, quer seja os asiáticos, quer seja os africanos, que estão lá a trabalhar e que querem ordem, que fugiram já da desordem. Agora vem alguém e fala, isso é nossa cultura. Não é vossa cultura. Porque se encontramos asiáticos, se encontramos americanos, se encontramos africanos, é um denominador comum, vender na rua e fazer praça. Isso é cultura, isso. Isso é pobreza, porque se você ir buscar ficha de todos os indivíduos que estão a vender lá, você vai descobrir que eles estão a vir de um país pobre. Estão a vir de um país pobre. País pobre é esse que as pessoas desarrascam a vida. Só que nós estamos tanto tempo a lutar pela sobrevivência que o nosso instinto de sobrevivência sempre é ativado. Em pequena confusão, pequeno empecilho, a gente já ativa nosso modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência é foda, porque é automático. A gente já perde o controle. Tá entendendo? A gente perde o controle do modo de sobrevivência. Ele se ativa sozinho. Não dá para desativar. Esse cara, se ele mete no Dubai, vai meter uma barraca lá fora. Eu mesmo que estou a falar, eu também tenho modo de sobrevivência. Consigo controlar aqui a Angola, mas quando eu sair daqui, não vou conseguir controlar. Porque nós nascemos e crescemos num país pobre. E o país pobre ensina a pessoa a ativar o modo de sobrevivência sem precisar de ativar o modo de sobrevivência. Está entendendo? Está no emprego, houve uma falta de respeito, já quer ir embora. Isso é modo de sobrevivência, falar mais alto. Sofreu tanto que ele já sabe o que vem a seguir. É um preconceito. Ele já sabe o que vem a seguir. A seguir vai haver humilhação, vamos cuspir na cara. Foda-se, não quero, fora. Vou abrir o bolinho lá fora. Vou meter montra. Então, isso é ruim. E eu vou voltar a repetir. Quando você vai num país que tem regras, tem ordem, e o teu país não tem ordem, tenta primeiro estudar um bocadinho na internet sobre aquelas regras que tem lá. O que é necessário para você se manter lá? Você subiu, está fixe, good. O que é necessário para você se manter lá? A sobrevivência, a convivência. Como é que vai funcionar? E isso tudo é muito importante. Porque se você não tiver isso em mente, você vai atrapalhar a vida das pessoas que estão lá a fazer as suas vidas. Está entendendo? Você vai atrapalhar a vida daqueles indivíduos que já estão lá. Indivíduos esses que acabaram se incluindo na sociedade serão obrigados a sempre se posicionar em questões de desorganização. Porque sempre serão postos que o imigrante é desorganizado. Agora, tu, não. É sempre uma bolha. O imigrante é desorganizado, não importa se você é organizado ou não, você é imigrante, então também é desorganizado. Então acaba criando estereótipos, acabando por em risco a vida das pessoas. Agora, temos um angolano que se autodenominou do Chega, que está nessa campanha de expulsar todos os imigrantes ilegais e imigrantes que casam a ruaças. E ele disse assim, fora-se também me mandar embora. Porque ali é assim, pessoal. Portugal, não vou mentir, foi a vaidade dos angolanos, dos brasileiros, dos moçambicanos, de todos os outros países que eles colonizaram. Portugal era como se fosse o plano de aposentadoria. Roubas bastante e vais se aposentar lá. Trabalhas bastante e vais se aposentar lá. Tanto é que no passado muitos atores brasileiros foram se aposentar na Tuga. Mas nos últimos anos, desde 2019 isso, nos últimos anos, basicamente Portugal se tornou um ponto de partida para todo e qualquer indivíduo que quer entrar na Europa. Basicamente Portugal se tornou bode expiatório.
Quanto mais leis forem mais ríspidas, mais Portugal se enche de pessoas que querem se espalhar para a Europa. Tá entendendo? Então isso é um risco para os imigrantes que estão lá para trabalhar, porque todos os indivíduos que são malfeitores, que não querem se ajoelhar para a ordem que lá tem, acabam permanecendo lá não por escolha própria. Se já estou aqui, então vou fazer a minha dança. Ele precisa se alimentar. Não tem onde dormir, vai nas ruas. Eu não estou a falar que isso seja condição de todo indivíduo que está na Dibinza, lá na Tuga. Tem pessoas que são mesmo honestas, mas mesmo assim estão na Dibinza. Agora, o que mais se ouve na internet é que na Tuga tem muitos empregos. Então, por que as pessoas continuam a vender nos calçadão? Práticas africanas. Práticas africanas não, até prática de países pobres. Estás a entender o que eu estou a falar? Então, existe uma certa urgência da gente se rever e tentar pelo menos não transportar o modo de sobrevivência propriamente dito aqui nos nossos países da África para lá. Porque senão todo indivíduo que é africano que for para lá será taxado como desorganizado. Isso não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre teu primo que está lá. É sobre a imagem. O mundo é muito mais complexo. Nem tudo que a gente quer fazer devemos fazer. Está entendendo o que eu estou a falar? Devem baixar na cultura alheia e dar uma bem gostosa. O racismo nunca vai acabar. O estereótipo nunca vai acabar. O preconceito de negros nunca vai acabar. Eu já fiz um vídeo aqui porque que os negros são sempre postos no nível mais baixo, né? Da desconfiança. É sempre negro vai me roubar, negro vai me roubar. Já fiz um vídeo aqui no canal, só na semana passada. Dá uma vasculhada, você não quer apertar o botão, rapar, por isso que você não assiste vídeos importantes. Tá entendendo? Então é isso, parceiro. Mesmo se eu for, por exemplo, para o Brasil, eu tenho que andar com as regras que tem lá no Brasil. Se eu for para a Tuga, tenho que andar com as regras que tem lá na Tuga. Agora, tem pessoas que o modo de sobrevivência fala muito mais alto e foda-se. Vamos abrir uma barraca aí. Não quero ouvir humilhação. A vida não é fácil. Entendeu? No teu país você ouviu humilhação. No teu país você ouviu humilhação. Lá fora você nunca ouviu humilhação. Vão te deportar, rapaz. Vão te deportar. Esse é o momento para se organizar. Entendeu? Tá aí, o Chega ganhou mais um membro. O Chega ganhou mais um membro, mais um voto. Isso é preocupante. Bom, pessoal, vou me preocupar ainda com o meu quintal. Tem aqui fights das massas, né? Duas pessoas altamente condecoradas e com muito poder em Angola estão aí em brigas de notícias falsas, muito interessantes. Estamos num campo neutro, então não vou prestar atenção em Angola. Angola! Até onde a gente vai, Angola. Para quem não sabe o que eu estava lá, vai no vídeo que saiu ontem. Tá lá. Eu sempre fui aquela pessoa que criticava o André Ventura, a política dele, a forma dele de agir em certas situações. Mas, mano, eu agora comecei a entender o André Ventura. Porque o que os nossos irmãos estão a fazer no país dos outros não se faz mesmo. Eu agora também mesmo sou do Chega. Pode falar. Você mesmo sai do teu país mesmo, para vir aqui com uma bacia, meter ao lado da estação para vender quizaca. Quer dizer, está a trazer a cultura da África aqui. Eu também sou africano, Mas nós quando chegamos em Portugal, Portugal era limpo. Agora Portugal mesmo está sujo. Você vai no Monte Abraão, você até vai esquecer que você está em Portugal. As tias dali dos Kwanza, do Beco 6, também já estão a chegar aqui. Aqui também já estão a vender tala. Porra! Por mim mesmo, André Ventura, pega nessa toda gente lixo. Porque aqui antigamente não tinha esse tipo de cultura. Portugal está estragado, André Ventura tem que ganhar as eleições. Começar a fazer mesmo uma recolha mesmo aqui. Também pode me pegar e eu bazar, não tem problema. Porque antigamente quando um português dizia Portugal dos portugueses, aquele ato mesmo que você sente, porra, isso está a praticar racismo. Porque eu trabalho, dou a minha contribuição na segurança social e mimimi. Hoje em dia, eu estou a ouvir mesmo uma portuguesa falar, Portugal dos portugueses, você vai embora no vosso país. Estou mesmo a lhes dar razão.